Vamos conversar com o Saul Cortez aqui dentro do Momento Quatro Patas no FM 7 horas. Saul, seja bem-vindo, bom dia. Olá, bom dia Carlos Cavalcante, bom dia Wilson Mancini, bom dia você ouvinte do FM 7 horas, é sempre um prazer, Carlos, estar participando aqui, tirando a dúvida dos nossos ouvintes. Olha, chega a primeira pergunta aqui, Saul, no que diz respeito, como saber se o cachorro está com problema renal? Olha, Carlos, veja só, os problemas renais são problemas muito comuns em cães e gatos. Na verdade, o que acontece é que muitas vezes eles são subdiagnosticados. O animal normalmente só apresenta os sinais clínicos dos problemas renais quando a doença já está bastante avançada, principalmente a doença renal crônica, insuficiência renal crônica. Então, o ideal é fazer o exame preventivo, né, através de marcadores renais com consultas periódicas. Existe também a insuficiência renal aguda, que é aquela que apresenta sinais mais claros e normalmente estão relacionados a insuficiências renais provocadas por infecções ou por obstruções ou intoxicações. E aí os sinais são mais claros, o animal apresenta dificuldade em urinar, às vezes apresenta sangue na urina, né? Em alguns casos até um pus na urina quando se trata de infecção. No que diz respeito a essa insuficiência renal, ela pode vir em decorrência dessa sua resposta? Sim. É muito comum o animal ter insuficiência. Que pode causar essa insuficiência. Isso. É muito comum o animal ter insuficiência renal aguda, provocada por uma infecção ou provocada por uma intoxicação, né, um envenenamento, essa substância tóxica prejudicar os rins ou a própria infecção, a bactéria prejudicar os rins, e isso deixar sequelas, os rins não voltar a funcionar de forma correta. Então a gente acaba tendo que fazer o estadiamento de uma insuficiência renal crônica que o animal vai ter que conviver o resto da vida. Olha, eu tenho um poodle, ele está com umas feridas parecidas com uma couve-flor. O que pode ser? Sim. Olha, pelo que eu entendi, são feridas na pele, né? Isso. Que no aspecto de couve-flor, eu acredito que com tecido de granulação, né? Uma ferida protuberante, digamos assim. O senhor João do bairro 12 anos que está fazendo a pergunta. Certo. Veja só, os problemas de pele, normalmente que causam lesões com granulação, elas estão muito relacionadas a problemas de ordem bacteriana, né? Ou então infecções fúngicas ou ácaros que o animal coça constantemente. Então essa doença vai criando tecido de granulação. O ideal, na verdade, é que se faça uma avaliação através de um exame de citologia ou de cultura de pele, né? E identificando o agente, que pode ser ácaro, normalmente fungo, bactéria ou ácaro, entrar com tratamento específico. Uma doença provocada por bactéria, por exemplo, na pele, ela precisa de um tratamento com antibiótico. Já se for com fungo, já que se for com fungo, vai ser com antifúngico. Então, o primeiro passo é identificar o agente, né? E depois entrar com o tratamento correto. A Júlia do BH, ela diz o seguinte: meu cachorro espirra muito, anda com secreção e sem apetite. Pode ser o quê? Pode ser uma gripe ou outra coisa? Olha, é preciso identificar a causa do espirro. Pode ser uma gripe, pode. A gripe canina, ela acontece. Em gatos também é muito comum, né? Em gatos normalmente está relacionada à rinotraqueite, que é doença no trato respiratório alto. Veja só, esses problemas respiratórios, eles podem ter causa bacteriana na maioria das vezes, mas também pode ter causa alérgica. Então, o animal espirrando, a gente também tem que fazer alguns testes alérgicos para ver se isso não é nenhuma rinite alérgica, né? Às vezes a gente tem animal com tosse seca, parecida com espirro, que está relacionado a colapso de traqueia. Então, é preciso identificar, pode levar lá no Hospital Quatro Patas, a gente vai fazer alguns exames, né? Desde hemograma, nesse caso também é interessante fazer um raio-x para ver se tem obstrução de alguma via por secreção, por exemplo. E identificando o problema, a gente entra com tratamento, né? Nesse caso, o importante é que não demore, porque a evolução dos problemas respiratórios trazem consequências graves. Aqui vem uma pergunta da anterior: o que é a azotemia renal? Olha, a azotemia renal é sempre quando o animal
não está conseguindo eliminar pelas vias renais os metabólitos tóxicos que deveriam eliminar. Normalmente metabólitos nitrogenados. A gente sabe que a nossa urina ela é muito rica em ureia, porque o composto nitrogenado precisa ser eliminado. Então, sempre que o rim está insuficiente em eliminar esses metabólitos, né, a urina vem com pouca ureia. Então, essa ureia vai se acumulando no sangue. E isso é a azotemia renal. Né? Isso traz consequências graves. Sempre que o animal tem insuficiência renal e começa a ter azotemia, acúmulo desses componentes no sangue, ele se intoxica com a própria urina que não está sendo eliminada. E aí o animal pode apresentar vômito. Normalmente, se não for tratado, esse quadro evolui, levando o animal a óbito. Para finalizar, Saul, quando é considerado insuficiência renal? Olha, sempre que o rim deixa de funcionar de forma a fazer sua função, que na maioria das vezes é de eliminar metabólitos tóxicos e também de promover alguns hormônios como a eritropoetina, que estimula a medula a produzir células sanguíneas. Então, sempre que o rim não está fazendo essa função a contento, digamos assim, a gente tem insuficiência renal. O rim ele pode ter uma lesão de até 50% e ainda manter a sua função a contento. Né? Embora tenha a lesão, ele continua, através de compensação, mantendo a função. Uma lesão maior, em determinado grau, aí o rim já deixa de fazer sua função. Mas o importante, Carlos, é a gente identificar, antes de ter a insuficiência renal, o animal apresentar uma injúria renal, sem apresentar sintoma, que aí é a questão, porque você só vai ver o sintoma quando o rim está insuficiente. Então, fazer exames preventivos de detecção rápida de injúria renal, de injúria glomerular, para que a gente evite o animal a ter insuficiência renal. Meu querido, muito obrigado pela sua participação aqui dentro do FM 7 Horas, no Momento Quatro Patas, toda terça-feira aqui na 93 FM. Eu que agradeço, Carlos, como eu disse, é sempre um prazer, uma satisfação esclarecer as dúvidas dos nossos ouvintes e dizer que o Hospital Veterinário Quatro Patas está de portas abertas 24 horas para tratar o seu animalzinho de estimação com a melhor equipe de médico veterinário do município e a melhor estrutura. Conversamos assim com Saul Cortez, veterinário do Hospital Quatro Patas.